que a gente selecionar a etapa de cálculo do regulador, vai aparecer essa tela que já está carregada aqui para mim. Então aqui a gente vai localizar o último projeto, vai estar na sequência, né? Vai ser o último aqui. Eu carreguei um aqui só para teste, só para demonstração, tá? Então a gente dá um selecionar, o sistema vai carregar ele e fazer um pré-cálculo desse equipamento para nós. Então a gente vai ver aqui nas configurações do enrolamento, como que a gente quer que seja o comportamento das cabeceiras que a gente quer preservar. Então aqui a gente tem a distância entre o núcleo e o final do enrolamento, né, para os dois lados, na parte superior e inferior, né? E aqui a gente tem as cabeceiras do primeiro enrolamento, que é o enrolamento auxiliar, do segundo enrolamento, que é o enrolamento de excitação, o terceiro enrolamento, que é o enrolamento série, e o quarto, que é o de balanço. Lembrando que é uma vista em corte aqui, né? Então na esquerda aqui nós teríamos o núcleo, e aqui a sequência dos enrolamentos, conforme a sobreposição de cada um. E aqui a gente tem justamente os espaçamentos entre um e outro, que a gente vai definir, sendo que o primeiro espaçamento aqui é a distância nos dois sentidos, né, horizontal e vertical, em relação ao núcleo, né, no sentido da largura e no sentido da espessura. Então a gente tem aqui as duas distâncias relacionadas, que é justamente o que a gente está vendo aqui, né? Ó, se a gente clicar, a gente vê com a seção do núcleo aqui, a distância na questão da largura da chapa e a distância na questão da espessura da chapa, que é justamente o espaçamento que o primeiro enrolamento vai ter em relação ao núcleo, né? Uma vez definidos esses parâmetros, o sistema já carrega por padrão aqui para nós. A próxima etapa a gente vai ter aqui as características elétricas, então ele carrega toda a faixa de regulação que a gente cadastrou lá, então aqui a gente consegue ver isso, né? E aqui outras informações relacionadas às tensões do enrolamento auxiliar, de excitação e tudo mais. Na sequência nós temos o núcleo com a indução calculada, né? Então aqui a gente tem justamente a curva de indução e tudo relacionado aqui em relação à seção, né? A grade que foi selecionada, o peso calculado, tudo isso aqui. E na sequência nós vamos ter todos os enrolamentos. Como é que funciona? A primeira aba está na sequência, aqui na sequência de montagem, como a gente pode ver na configuração aqui inicial. Aqui a gente também tem as abas dos enrolamentos na sequência natural de montagem. Então, sendo que o primeiro é o enrolamento auxiliar, o segundo é o enrolamento de excitação, o terceiro série e o último é o de balanço, tá? Então, como é que funciona para você ir ajustando o enrolamento ou o cálculo desse equipamento? A gente vai ir fazendo os ajustes de como a gente quer fazer a montagem de cada um desses enrolamentos, sendo que aqui a primeira opção para o enrolamento auxiliar, a gente vai definir qual que é, na mesma sequência como funciona um cálculo de transformador convencional, né? Então, o tipo de enrolamento, se vai ser camada ou camada alumínio, né? E aqui a gente não vai conseguir mudar as espiras. Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer o processo de mudança de espiras. Aqui a gente vai se concentrar em colocar um condutor que vai atender as garantias de temperatura e tudo mais relacionado ao processo de construção desse enrolamento. Para todos eles, basicamente, a gente vai fazer isso. Sempre tentar ajustar o condutor aqui para ficar numa corrente e numa densidade ideal, né? Onde a gente vai conseguir acompanhar aqui na lateral as questões relacionadas aqui aos dimensionais do enrolamento e tudo que a gente precisa acompanhar em relação a perdas e tudo mais. Na sequência a gente vai ter a mesma parte construtiva que é idêntica ao enrolamento auxiliar, só que aqui vai ter uma diferença. O que acontece? Dentro do enrolamento de excitação a gente tem número de espiras aqui, porque é através desse aqui que a gente vai fazer a regulação. Então sempre que a gente quiser fazer a alteração do enrolamento dos outros enrolamentos, vai acontecer a partir da excitação. Então, conforme a gente for fazendo as alterações aqui da resultante de meia espira de balanço, ele já vai recalculando todas as espiras para os demais enrolamentos, tá? Eu não vou fazer alteração nenhuma, porque esse equipamento aqui já está dentro dos padrões, mas se você quiser, você vai trocando o número de espiras aqui e vai acompanhando os resultados de cada uma das abas e vendo também o resultado final. Aqui está dentro dos valores de perda e de correntes de excitação por núcleo e a indução, tudo isso está dentro, né? Então a gente vai sempre fazendo essa alteração e acompanhando até que tudo fique dentro. Lembrando que para cada um dos equipamentos a gente tem que definir também aqui um condutor onde a gente consiga contornar as questões de temperatura e tudo mais, né? Aqui no caso teria que fazer um ajuste em relação ao condutor para esse equipamento porque está com uma temperatura muito grande, né? Então a gente vai fazendo o ajuste do condutor, assim como a gente trabalha
como eu comentei anteriormente, como se fosse um transformador convencional, né? A mesma coisa vai acontecer aqui para o enrolamento de balanço. Então, uma vez que a gente tenha feito o ajuste do tipo de fio adequado para esse enrolamento também, a gente vai poder avançar aqui na etapa de resultado.